Olá pessoal, vamos então com um novo vídeo da série do Arthur Rimbaud. O último vídeo eu falei sobre a estadia do Rimbaud em Paris, a relação dele com Verlaine, e a partir desse vídeo então começa a trajetória do Rimbaud pela África, né? Mas antes do Rimbaud partir definitivamente para a África, né, ficar aqueles anos todos, ele ficou como um andarilho, indo de um lugar para outro, e aí teve ainda nesse processo, né, o livro As Iluminações, que para muitos, para alguns estudiosos, é um livro que se situa nessa época, uma temporada em que ele vive em Londres com o Nouveau, né, o amigo dele. Então, foi assim, depois do fatídico desfecho entre Rimbaud e Verlaine, que ocorreu toda a prisão do Verlaine, né, por ter atirado em Rimbaud e tudo mais. Então, depois disso, a partir de 1874, então Arthur ele se torna um andarilho, fugindo e retornando para casa. Ele entra em contato com um outro poeta, que também tinha essa coisa do andarilho, né, que é o Germain de Nouveau, e ele se reúne com o Nouveau com o intuito de aprimorar o seu conhecimento em inglês para seguir nas grandes viagens. Então o Rimbaud e o Nouveau eles seguem para Londres, eles vivem durante todo o ano de 1874, eles passam em Londres, né, dando aulas de francês em diversos colégios, tanto na Inglaterra como na Escócia. E então tem essa questão da obra, né, As Iluminações, que é aquele livro de poemas em prosa do Rimbaud. Alguns estudiosos, alguns Rimbaudianos consideram até melhor que Uma Estadia no Inferno, né? Mas enfim, alguns consideram então As Iluminações dessa época, tá? E também tem aqueles que acreditam que seja até mais importante do que Uma Estadia no Inferno ou Uma Temporada no Inferno. A senhora Rimbaud, ao lado da Vitaly, que seria a irmã mais velha do Rimbaud, ela visita então o filho no mês de julho, ficando com ele o mês todo, né? Depois o Rimbaud ele retorna a Charleville em janeiro de 1975, indo logo em seguida para Stuttgart para trabalhar como preceptor e para aprender alemão. Nessa altura, Verlaine, depois de cumprir a pena reduzida de 2 anos para 1 ano e meio, o Verlaine vai ao encontro do Arthur para tentar convertê-lo, lembrando então que Verlaine se converteu ao catolicismo enquanto ele estava na prisão, e daí também, por conta de bom comportamento, a pena foi reduzida então para 1 ano e meio. O encontro e a conversa resultou em um Verlaine voltando às origens, né, bêbado de cerveja, a cerveja que o Rimbaud ofereceu, né, e no final do encontro ele se encontrou assim caído em um fosso. Em uma carta do dia 5 de março de 1875 para Delahaye, o Rimbaud descreve o encontro da seguinte forma, abre aspas: Verlaine chegou aqui um dia destes, 1/3 nas pinças. 3 horas depois já havíamos renegado seu Deus e o feito sangrar as 98 chagas de Nosso Senhor. Passou aqui 2 dias e meio, muito moderado, e diante de minha demonstração retornou a Paris. Fecha aspas. Bom, para quem ainda acredita na dita paixão entre Rimbaud e Verlaine, é porque não entendeu nada, né? No vídeo anterior eu deixei isso muito claro, eu expliquei como de fato foi essa relação entre os dois e os sentimentos ali envolvidos, né?
Então ficou claro que nunca houve um final feliz e não seria dessa vez. Aliás, foi a última vez em que eles se encontraram. Rimbaud deixa Stuttgart a pé e percorre até a Itália. Lá ele cai doente, em Milão, e acaba sendo cuidado por uma senhora italiana. Depois ele segue para Brindisi, novamente adoece e é repatriado pelo cônsul francês em Livorno, a 15 de junho de 1875. Então, novamente, ele volta para Charleville, passa o inverno estudando línguas, inclusive o espanhol. A sua irmã mais velha, Vitaly, que foi visitá-lo, né, em Londres com a mãe, ela morre no dia 18 de dezembro. Aí Rimbaud, então, ele vai para Viena, chegando lá em abril de 1876. É roubado pelo cocheiro e acaba sendo expulso do país. Em maio está na Holanda, onde se engajou no exército colonial holandês. Recebe como adiantamento 300 florins. Ele embarca direto para a Batávia, mas acaba desertando depois de 3 semanas, né? E assim ele retorna, aliás, ele acaba fugindo através de em torno de 200 quilômetros, né, andando dentro da floresta até chegar no porto de Samara e assim retornar à Europa a bordo de um veleiro inglês. E no dia 31 de dezembro do mesmo ano, ele então está em casa. Aí ele vai para Bremen e Hamburgo e no ano de 77, trabalha no Círculo I7 como intérprete, percorrendo a Dinamarca e a Suécia, e lá é repatriado pelo cônsul francês em Estocolmo. Em setembro, ele embarca em um navio para Alexandria, fica doente durante a viagem, desembarca em Civitavecchia, visita Roma e retorna para Charleville, passa o inverno em casa. Então, olha só quanta movimentação, né, nesses 2 últimos anos, de um lado ao outro, como peregrino, a pé, navio, trem, de todas as maneiras possíveis. Em 1878, em plena primavera, ele retorna para Hamburgo com a intenção de se empregar em uma empresa importadora de produtos coloniais para ser enviado ao Oriente. Ele fracassa em seu intento e mais uma vez retorna para Charleville. Em outro, atravessa o Vosges, na maior parte do trajeto é a pé, na neve, aí ele passa pela Suíça, atravessa São Gotardo, ainda a pé, e alcança Lugano. E aí ele segue de trem para Gênova, embarcando no dia 19 de dezembro para Alexandria. Em dezembro ele trabalha como capataz em uma pedreira para a empresa francesa Hygiene Theophilus, com uma filial lá em Chipre. Bom, o Arthur, ele nunca perde o contato com a família, tá? Tanto que nas viagens todas ele sempre retorna para Charleville, para sua casa, e ele nunca perde o contato com a família, mesmo distante. E uma carta, né, que ele envia de Chipre, ele escreve o seguinte, abre aspas: tudo o que existe aqui é um caos de rochas, o riacho e o mar. Uma casa apenas, nada de campos, nem jardim, nem árvores. No verão, o calor chega a 80 graus. Agora temos 50, quase sempre. É inverno. Chuva às vezes. Alimentamo-nos de caça de aves e etc. Todos os europeus caíram doentes, menos eu. Éramos todos uns 20, se tanto. Os primeiros chegaram a 9 de dezembro. 3 ou 4 já morreram. Os trabalhadores cipriotas vêm das cidades circunvizinhas. Chegamos a contratar uns 60 por dia. Sou eu quem dirige, anoto as diárias, disponho do material, faço relatórios à companhia, incumbo-me da alimentação do pessoal e controlo as despesas e os pagamentos. Fecha aspas.
Então é um relato, né, nessa carta mostrando as dificuldades enfrentadas por ele na sua nova temporada no inferno como capataz. Então, a partir de agora, ele realmente começa a viver, a passar uma temporada no inferno. Tá? É esse período no Oriente, esse período na África, né? Logo mais à frente, que então ele vai de fato viver a sua temporada no inferno. Então, ele, como capataz, né, nesse trabalho, capataz, dispenseiro e caixa, né, ele acaba assumindo várias posições, vários cargos, né, na empresa. E quando ele estava ausente, o dinheiro, uma ocasião, né, na ausência dele, o dinheiro acaba sendo roubado por operários que invadiram a barraca. Né? E como ele era o responsável pelo caixa, né, pelo dinheiro, ele acaba reunindo os trabalhadores e tenta uma confissão apelando pela consciência, né, tentando aí, da melhor maneira possível, convencer os trabalhadores, quem roubou, que devolvesse o dinheiro. Depois de procurar os culpados, ele acaba encontrando os ladrões e recuperando o dinheiro. O calor é extremamente forte, os insetos, as pulgas e os mosquitos são como um castigo diário. Né? E o relato dele nessa carta continua, abre aspas. Temos que dormir à beira-mar, na orla do deserto. Tive desentendimento com os empregados e foi preciso munir-me de armas. Fecha aspas. Então, toda a dificuldade, né, por conta do ambiente, né, o calor, insetos, né, ele ainda tinha o risco, né, de arrumar, de briga e até mesmo possivelmente ser morto pelos empregados, né, por aquelas pessoas que descontentes com qualquer coisa, ou seja, salário ou com qualquer situação. Né? Então ele passa a andar armado também. Ele contrai tifo depois de beber água salobra, aí ele volta para Marseille, ele pega um trem para Vouziers e vai cuidar da sua saúde em casa. O amigo dela, Rai, vai visitá-lo nessa época e lhe faz perguntas sobre literatura. Rimbaud responde, nem penso mais nisso. Essa foi a resposta então de Rimbaud, que ele não estava mais pensando, ele tinha realmente encerrado a carreira dele, encerrado essa fase literária na sua vida. Né? Deixou isso bem claro. Em 1880, então, o Arthur ele retorna a Chipre no período da primavera. Né? O Rimbaud segue para o Egito, mas como não encontra nada a fazer, ele retorna para Chipre e lá ele encontra os patrões da empresa Jan & Theophilus. E esses patrões estão falidos, então ele vai trabalhar como apontador e vigia de obras na construção de uma residência para o governador da ilha. Não demora muito e Arthur se desentende com o responsável, né, pelo pagamento, e o engenheiro inglês, que é chefe da construção também. Então, com 400 francos em suas mãos, o Arthur ele abandona o emprego e volta para o Egito com a sua pequena fortuna para buscar trabalho em todos os portos ali do Mar Vermelho. Torna a ser empregado, né, da Viana Mazeran Barde et Cie, lá em Aden, que é uma empresa que trabalha principalmente no ramo do comércio de café e couros, né? E ele tem um contrato de 3 anos e seu salário é de 150 rúpias por mês. Além da alimentação e do alojamento, o Arthur ele é encarregado de abrir uma filial da empresa em Ahar,
onde ele chega a 13 de dezembro, depois de atravessar o deserto da Somália a cavalo, viagem que durou 20 dias. E foi em 1881 e 83 que Rimbaud começa então a fazer negócios particulares, além do trabalho convencional com produtos primários. Então ele começa a fazer expedições para comercializar marfim e peles. Ele já é um explorador de regiões insólitas e desconhecidas. E por essa época ele vive pedindo livros técnicos, manuais teóricos e práticos, tratados de metalurgia, hidráulica, guias práticos de vários ofícios, encomenda também câmera fotográfica, um teodolito de viagem. E ele vai se munindo de todas essas ferramentas, esses livros, e tudo isso registrado nas cartas enviadas à sua família, fazendo essas encomendas, além de enviar suas fotos, as que foram preservadas, né? Acaba aí mostrando então um Rimbaud queimado de sol, a face descarnada, como um aspecto negro, né, bem escuro, por conta do sol, a cabeça raspada, né, usando roupas brancas, a mão na cintura ou na gola do paletó, que essas são as fotos aí famosas do Arthur Rimbaud. Tem muita foto que acabou se perdendo, né? Enfim, no ano de 1881, ele envia para sua mãe todas as suas economias para que elas coloque a juros. Então ele confia o seu dinheiro que ele vem ganhando nas mãos de sua mãe para que ela consiga ainda fazer com que esse dinheiro venha a render para ele. Só uma observação aqui. Eu falei de fotografias, né, das fotos dele, e eu encontrei mais uma foto que eu acho que surgiu em 2016, depois eu vou ver isso direito, eu vou até comentar, acho que no próximo vídeo. Ele seria supostamente o Rimbaud, só que vestido assim de um paletó, uma roupa bem, como eu posso dizer, bem social, bem trajado, né? Despertou uma série de desconfianças porque as pessoas têm uma imagem de Rimbaud, ou quando jovem, ou mesmo depois na fase da África, ou maltrapilho, ou então com um tipo de roupa muito específica, né? No caso das roupas brancas que ele costumava usar lá na África, né? Roupas de linho branco. E apareceu então essa foto inusitada, provavelmente dessa época em que ele passou em Londres, aí, e tudo indica que a foto é real, né? Que a foto está sendo considerada original mesmo, sendo dele mesmo, e não nenhum tipo de fotografia falsa de qualquer outra pessoa. Mas então, continuando, ele, em janeiro de 1882, ele volta para Aden, e a empresa em que Rimbaud trabalha encarrega ele de explorar o deserto da Somália e o país de Gala. Apesar dos relatórios enviados para a Sociedade de Geografia da França, na esperança de ser contratado por ela para outras viagens de reconhecimento, ele acaba se frustrando porque isso não se realiza. Era o desejo dele, mas não se realiza, né? Por iniciativa própria, então o Rimbaud ele acaba explorando as terras desconhecidas do Gadine, e ele se torna o primeiro europeu a percorrer o rio e a chegar até Bubassi. E o relato dessa expedição, né, dessa específica, será publicado então pela Sociedade de Geografia. Em 1883 já está novamente em Arrar. Sua irmã Isabelle quer visitá-lo, mas Rimbaud não acha uma boa ideia e faz ela desistir. Então ele escreve o seguinte para ela, abre aspas:
Isabela está doida em querer visitar-me neste país. Isto aqui é um fundo de vulcão sem uma folha de mato. A única vantagem reside no clima salubre e nos bons negócios que se pode fazer por aqui. Mas de março a outubro o valor é excessivo. Agora que estamos no inverno, o termômetro está marcando 30 graus à sombra e não chove nunca. Há bem um ano que dou permanentemente ao ar livre. Pessoalmente, eu gosto muito do clima, pois sempre tive horror à chuva, à lama e ao frio. Contudo, em fins de março é provável que tenha de voltar a Arrá. Lá é região montanhosa bastante elevada. De março a outubro chove sem parar e o termômetro cai para 10 graus. A vegetação é magnífica, mas há febres. Fecha aspas. Então aqui o Rimbaud fazendo a sua irmã desistir de visitá-lo. E é incrível que Rimbaud, apesar de toda a sua má fama, do envolvimento escandaloso com Verlaine, toda a sua revolta contra tudo e contra todos, ainda aconselha a irmã a se casar com algum pretendente sério, um bom marido e instruído que surja, alguém que possa lhe dar um bom futuro. Mais incrível ainda, olhando a trajetória do jovem Rimbaud, é a confissão que ele faz para a irmã. Abre aspas. Quanto a mim, arrependo-me de não ser casado, de não ter família. Fecha aspas. Então, parece-me que o deserto físico e espiritual transformaram Rimbaud definitivamente de um jovem rebelde e inconsequente a um homem responsável que sonha com a ideia de ter uma família, né? Que seria aí o primeiro mandamento de Deus, se mostrando arrependido de não ter constituído uma, com esposa e filhos. Mas que sua vida até então só lhe trouxe frustrações. Isso fica muito claro em suas palavras. E ele ainda continua, abre aspas. De que servem todas essas idas e vindas, todas essas fadigas e aventuras em meio a raças estranhas e essas línguas que se tem que atulhar a memória e a trabalheira insana, se não puder um dia daqui a alguns anos descansar num lugar que me apraza um pouco e ter mulher e filho, ao menos a quem dedique o resto da minha vida, a educá-lo de acordo com minhas ideias, adotá-lo e armá-lo da mais completa instrução que houver à época, e a quem antevejo tornando-se um engenheiro de nome, poderoso e rico em função da ciência. Mas quem sabe quanto poderão durar meus dias aqui nessas montanhas, e posso desaparecer no meio dessas tribos sem que haja sequer a notícia que morri. Fecha aspas. Então aqui ele confessando para a irmã que ele está cansado, né, das idas e vindas, esse trabalho todo no meio de todo aquele povo, né, de línguas estranhas. Novamente, né, a ideia de se ter mulher e filhos, né, que ele possa se dedicar ao resto da vida, criar um filho segundo aí as suas ideias, segundo as instruções da época, né, armá-lo da mais completa instrução, como ele escreveu, e sonhando com que o filho se torne um engenheiro de renome, que se torne rico, né, trabalhando numa área da ciência, né, que ele se torne um homem de destaque na ciência. Então, assim, é um outro Rimbaud aqui. Tá? É um Rimbaud, então, que ele deseja ter uma vida tradicional, e por que não dizer até uma vida conservadora, né, com mulher, filhos e almejando, sonhando, né, com a possibilidade do filho dele ser um homem de destaque, se tornar rico e assim por diante, né.
Então aqui é um outro Rimbaud. Tá? E além do que, ele se mostra preocupado em morrer sem deixar um legado, né? Que para ele, naquela ocasião, seria um casamento com uma boa moça e um filho a quem pudesse instruir. Inclusive, ele chega a falar com a sua mãe por carta sobre essa possibilidade de encontrar alguma moça de boa família com quem ele pudesse se casar e ter filhos. Então é isso, pessoal. Vou terminar esse vídeo por aqui, e o próximo vídeo eu quero então dar continuidade com essa fase da vida do Rimbaud, já na África, né, trabalhando aí com contrabando de armas, do relacionamento afetivo que ele teve, né, com uma Abissínia, e entre outras coisas que eu quero também estar colocando aqui. E eu acredito que seja aí falando, né, da África, falando dessa temporada dele. Depois desse vídeo, então, aí eu começo a focar na obra do Rimbaud. Então, na primeira fase, depois um vídeo sobre Uma Temporada no Inferno e um terceiro vídeo sobre Iluminuras, tá? E também vou iniciar nesse entremeio aí uma nova série que seria dos poetas rebeldes, né? Dos poetas, dos roqueiros poetas, na verdade, né? Provavelmente eu começo então falando do Nick Cave e do trabalho dele na literatura. Então, mesmo sem terminar a série do Rimbaud, já estou iniciando essa série dos poetas do rock, né? Esse pessoal aí mais contemporâneo nosso, que teve um envolvimento com a música. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário, né? O seu like, compartilha, e até o próximo vídeo. Até mais.